Olá, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Mais um episódio do Ponto de Conexão. E hoje estamos com uma temática sensacional, não é não, Edu? Totalmente. A temática de hoje ela guarda alguns mistérios, gera curiosidade e também normalmente também fala do mercado empreendedor de alguma forma também, como é a nossa didática sempre aqui do Ponto de Conexão, né? E hoje vou começar um pouco diferente. Antes de apresentar a nossa convidada, eu vou aqui já falar um pouco de quem de fato está conosco todas as semanas como os nossos patrocinadores, né? E para começar, quem de fato que aposta no Ponto de Conexão, nós temos a Ridix, que é a empresa focada em operações de fusões e aquisições. Então, se você, enquanto empresário, está buscando comprar negócios ou buscando estruturar o seu negócio para ser vendido de forma muito valorizada, calcular quanto seu negócio vale hoje, por exemplo, e por fim, buscar captação de investimentos, vocês podem contar com a Ridix. Temos também ali a Hubex Studio, que é onde nós estamos aqui semanalmente gravando sempre um novo episódio relevante, com convidados mais relevantes ainda. Hubex Studio é um estúdio aqui em Fortaleza focado em demandas audiovisuais, então programas, podcasts, vocês podem de fato assim sempre contar com esse time para te apoiar em toda essa demanda ali que envolve, vamos dizer assim, essa frente das câmeras, né? Temos também ali como patrocinador a Priorize Ótica, então toda demanda em óculos solar e óculos de grau, especialistas em focados em lentes de contato inclusive, eles podem ser buscar a Priorize, que atende toda a região de Fortaleza e metropolitana. Temos também como outro patrocinador o time que dá B3X Investimentos. Você ter seus investimentos, ficar buscando ali, potencializar a rentabilidade, olhar para a carteira de renda fixa, renda variável, enfim, olhar para o Bitcoin, por exemplo. Então, vocês podem sempre olhar ali para o B3X como o time de assessores focado em garantir a tua maior prosperidade enquanto ali rentabilidade, seja pessoa física ou jurídica. E por fim, nós temos aqui o Nordeste Invest, que é o principal portal de notícias focado em finanças e economia do Nordeste brasileiro. É onde nós estamos sempre atualizando de como é que anda com a nossa economia e também, inclusive, é o local onde eu, enquanto colunista, semanalmente sempre trago conteúdos focados em fusões e aquisições. Dito tudo isto, agora a gente de fato inicia o nosso ponto de conexão aqui com a nossa queridíssima Zaira. A gente se conheceu aqui nos bastidores um pouco antes, já batemos um bom papo, Sim. entendemos um pouco mais, inclusive, sobre como funciona um pouco o trabalho dela. Acho que é um mundo que, para mim, é novo, mas que faz todo sentido e, assim, foi bastante bacana essa experiência que já tive prévia com ela, tá bom? Então, sem mais delongas, a Zaira, ela veio da administração, gestão de pessoas, não é isso? E fez ali um reposicionamento de carreira, e hoje ela atua muito mais ali com essa frente de autoconhecimento, de tarô, e aliando tudo isso também como um negócio, né? Então a gente hoje vai mergulhar sobre tarô, sobre autoconhecimento, sobre o Petit Lenormand, que a gente vai conhecer bem como funciona isso hoje, inclusive ela que vai detalhar e mostrar um pouco mais sobre essa questão, que são práticas ali que a gente vai mergulhar hoje sempre envolvendo a questão de como você pode se autoconhecer e com essa informação a mais conseguir orientar melhor a sua trajetória, correto, Zaira? Isso mesmo. Então é isso, agora passa o seu bastão, quiser se reapresentar, falar um pouco mais sobre você, fique à vontade. Seja bem-vindo ao Ponto de Conexão. Obrigada. Eu já quero começar agradecendo o convite de estar aqui, falando desse assunto que me encanta, que eu sou apaixonada pelo mundo das cartas. Boa. E venho mergulhando nesse universo há um certo tempo, embora o mundo do comportamento sempre me instigou, sempre me despertou uma curiosidade sobre conhecer um pouco mais o que está por trás do comportamento das pessoas. E aí eu vim conhecendo várias possibilidades de ter esse contato, e o baralho, os oráculos, me traz isso também, né? Essa chance de conhecer o universo comportamental, vindo desse simbolismo que a gente foi perdendo ao longo dos tempos, mas que agora vem voltando com toda força, e eu tenho ficado cada vez mais encantada com o interesse das pessoas sobre esse assunto. Que legal. Incrível. Qual é a diferença hoje, assim, eu sou leiga, tá, gente? Uhum. Entre o tarô e o Petit Lenormand? O tarô é um oráculo também, mas ele tem mais cartas. Ele tem 2 tipos de grupos, os arcanos maiores e os arcanos menores. É um oráculo mais complexo e bem mais tradicional do que o Petit Lenormand. O Petit Lenormand já vem de uma origem voltada para a parte mais prática, é um sistema oracular que tem uma resposta mais direta, objetiva, eu costumo dizer até literal, muitas vezes. Eu tenho uma prática de tirar a carta do dia e muitas vezes eu já me deparo com algo que vai acontecer exatamente Logo depois, o que o baralho mostrou. Tem horas que eu digo assim, nossa, é muito spoiler, viu? Então a diferença é essa, o número de cartas e a forma como o oráculo conversa com a gente. O tarô tem um sistema
e o Petit Lenormand tem outro sistema. São 2 sistemas diferentes, mas todos 2 com a mesma intenção, Certo. de trazer respostas muito voltadas para o nosso dia a dia, porque nós estamos num momento de muita praticidade e necessitamos de respostas cada vez mais direcionadas para as nossas vivências. Os 2, eles atuam muito nisso. Embora o tarô tenha uma complexidade maior e o Petit Lenormand uma praticidade maior. Eu diria que essa poderia ser a diferença mais que destaca em relação um ao outro. Perfeito. E Zara, como é que tudo começou? Acho que a gente deve falar um pouco mais agora sobre, de fato, esse novo mundo, né? Administração, gestão de pessoas, e agora ali focado no Petit Lenormand. Como é que foi tudo isso? Como é que foi essa transição? Vamos lá. Como você percebeu, né? Como eu falei, eu sempre gostei da área comportamental, porque eu sempre acho que através de uma pessoa tem algo que se explica o comportamento que ela representa em determinado momento. Nem sempre se justifica, mas tem sempre uma explicação. Então, desde muito cedo, eu tive contato com a espiritualidade. Eu tive uma avó materna com uma espiritualidade muito forte. Embora eu não tenha tradição de cartomancia na minha família, Sim. eu estou abrindo esse caminho a partir de agora. Mas eu sempre gostei muito dessa área e até mesmo uma questão de sensibilidade. Eu era aquele tipo de pessoa que entrava no ambiente e já sentia a energia do local. E aí, ao longo do tempo, as coisas foram chegando para mim. A primeira ferramenta que eu lembro assim com muita clareza foi um livro pequenininho de grafologia, que eu não sei se vocês sabem bem o que é isso, mas é o estudo da personalidade pela letra. Então a gente consegue entender traços de personalidade pela escrita de alguém. E aí, Não, vou já escrever. as pessoas gostam de escrever perto de mim, eu começo a falar da pessoa. Ah, Às vezes tá. as pessoas têm medo, né? Mas Se é bom ou se é ruim, né? Depende. mas é muito interessante da gente ver como é que o traço de comportamento de alguém se representa pela letra. Não olho a estética, não é feio ou bonito, é como é escrito. E a partir daí eu comecei a ter contato com outros tipos de ferramentas que me dessem essa oportunidade, mas eu venho de uma família muito católica. E por ser muito católica, esse lado meu subjetivo ficava assim, mas como é que você sabe disso? Me prova e tal. E meio que ficou adormecido durante muito tempo. E eu fui para o lado racional, fazer administração. Meu pai teve uma forte influência sobre isso. E um belo dia surgiu uma oportunidade de fazer um curso de grafologia. Um curso mesmo, onde eu pudesse me aprofundar. Eu não pensei 2 vezes. Perfeito. Entrei na área e fui investir nesse conhecimento. Uma ferramenta que eu poderia analisar comportamentos, fazer processos seletivos, porque a minha área de administração não me permitia atuar como os psicólogos fazem com testes e outras questões relacionadas a isso. E trabalhei com grafologia durante muito tempo, inclusive montei um grupo de estudos que durou 3 anos e foi uma experiência assim maravilhosa. O tempo passou, eu segui na minha carreira, na área de gestão de pessoas, que eu amo. Tem gente que não gosta de gente, eu amo gente. E eu amo gente porque gente é diferente, porque cada vivência é uma experiência nova. Tem pessoas que gostam de números porque números são exatos. Eu já gosto da diversidade das pessoas. Então, eu fui trilhando na minha carreira profissional, como gestão de pessoas, chegamos na pandemia. E aí nós começamos a ter o quê? Acessos às lives, né? As pessoas começaram a mostrar os seus serviços e produtos no meio virtual, né? Digital. E um belo dia, eu seguindo uma pessoa no Instagram, ela começou a fazer uma live de sábado para falar sobre o Ho'oponopono, que é a oração do perdão havaiano. E eu gosto muito desse tipo de meditação, né? Que é uma meditação diferente. E eu comecei a seguir. Todo sábado eu estava lá. Um belo dia, ela chegou e disse assim, próxima semana eu vou fazer uma semana do tarô. Aí eu, gente, eu estou em casa, precisando me ocupar. Por que não fazer essa semana do tarô? Semana gratuita, porque a intenção era apresentar o produto para depois vender o curso. Terminou a semana do tarô, eu já estava fazendo leitura. Opa. Aí eu olhei assim, eu digo, nossa, então aqui tem um terreno fértil. E aí fiquei na dúvida se fazia o curso, não fazia o curso. Eu tenho 2 filhas e elas disseram assim, mãe, faz o curso.
Porque eu fiz leitura logo para quem, né? Para as meninas, para começar a estreia. Claro, eu estava ali já. Cobaia. E elas adoraram essa Isso. experiência, né? Até hoje, elas, mãe, tu tá muito cansada. Não, não tô não. Faz uma leitura para mim. Então, ser filha de taróloga tem suas vantagens, Entendi. né? E aí eu investi no curso de tarô. E foi uma experiência, assim, maravilhosa. Inclusive, falando do ponto de vista familiar. Porque eu disse, gente, eu agora vou ser expulsa da família, né? Porque uma família extremamente católica, tradicional, com uma taróloga, como vai ser isso, gente? Mas sabe que não aconteceu o que eu esperava, foi justamente o inverso, né? Olha só. Olha que legal. O meu pai começou até a brincar comigo, que eu era cientista do ocultismo, aquela coisa assim bem, né? Bem legal. Eu fiz logo leitura para a família inteira e aumentei meu número de experiências em relação a isso. E aí foi crescendo o respeito e também a admiração por essa forma de entendimento do simbolismo que traz para a nossa realidade, as mensagens que a gente pode ter. E aí, um belo dia, eu conversando com o Eric, falei para ele, olha, eu estou trabalhando agora com tarô. Ele, por que tu não faz um podcast? Eu disse, como é que eu vou fazer um podcast? Eu não tenho nenhum estúdio. Não precisa disso. Por eu isso? digo, como assim, gente? Não precisa. Ele, não, você vai gravar no seu celular, na sua casa. Vamos fazer um podcast curtinho, de 10 minutos, 15 minutos, só em áudio, no Spotify, para você começar a falar sobre isso. Aí eu, gente, será que isso vai dar certo? E ele me incentivou tanto que a gente terminou transformando isso em realidade. Ele, com o Podcast Experience, me deu uma mentoria muito bacana. A gente construiu toda a imagem, a estrutura e tal. E eu fiz o podcast. Já estou na 5ª temporada. Só em áudio, tenho mais de 300 seguidores no Spotify, que isso para mim foi uma grande surpresa, tudo de forma orgânica, fluiu assim, de uma forma muito interessante. E aí eu fiz os meus jeitinhos, né? Como é que eu vou gravar isso, gente? Encontrei um local na minha casa, que tinha uma acústica boa, meio que dentro do guarda-roupa, assim, coisa improvisada, mas que funcionou, Né? com o meu celular, que nem era um top dos tops, mas dava um áudio legal, gravava na madrugada, porque eu moro num local privilegiado que de madrugada, silêncio total, e assim eu fiz durante 2 anos, e pretendo voltar à 6ª temporada já, falando do Petit Lenormand, né? Porque até então era tarô e autoconhecimento. Boa. Então foi assim que as coisas aconteceram, mas como eu sou uma pessoa que busco sempre novidades, eu me deparei com o baralho cigano e comecei a achar aquilo muito curioso. Que, na verdade, esse baralho tinha apresentado para mim, no início, uma amiga do meu irmão, que também trabalha com cartomancia, me apresentou o baralho, só que ficou aquela coisa meio solta, ela não sabia como me explicar, eu também não sabia como entender, e terminei guardando lá. E aí, ano passado, eu tive contato com o baralho cigano, e depois entendi que, na verdade, o baralho cigano, ele vem da origem do Petit Lenormand, que é um baralho francês, que teve origem lá nos 1800 e alguma coisa, e me encantou pela praticidade do baralho. Como eu disse para vocês, o tarô ele tem uma complexidade, uma profundidade maior. O Petit Lenormand é praticamente literal. Ele traz uma resposta assim, bem clara, objetiva, direta, que as pessoas procuram muito isso hoje em dia. Quem me procura para fazer uma leitura, ela quer uma resposta clara, sim, fácil, de condições de entender rapidamente ali e dali seguir algum caminho que ela escolha a partir daquela informação. Então, eu estou fazendo uma formação em Petit Lenormand, porque quero deixar bem claro que cartomancia não é dom, cartomancia não é algo místico e nem é uma característica que eu tenho que ter um poder sobrenatural. Cartomancia, para mim, hoje, é muita dedicação, prática e estudo. Eu tenho um estudo diário desse baralho, do tarô também, né? Não deixei, a gente acrescenta ferramentas na nossa vida que possam nos ajudar nesse autoconhecimento e também no entendimento de algumas questões que muitas vezes não ficam muito claras para a gente. Mas cartomancia é isso, é dedicação, estudo e prática. Não tem nada de sobrenatural. Que aí você pode perguntar assim, mas de onde é que vem isso? Tem até uma explicaçãozinha que fala quando a cartomancia chegou no Brasil. Naquela época, os jornais ganhavam muito dinheiro com os anúncios.
nos anúncios das cartomantes. Mas, de repente, uma determinada pessoa, não sei porquê, a gente não tem esse dado histórico, resolveu colocar a cartomancia como contravenção. Quem praticasse a cartomancia seria preso. E aí, o que as cartomantes, que naquela época tinham muito mais mulheres do que homens, fizeram? Elas tinham 3 opções. Parar de seguir a profissão, entrar nas comunidades e ficar lá meio que escondido e se proteger, ou se aliar ao espiritismo do Allan Kardec, que na época estava emergindo na sociedade e ganhando força. Talvez por isso se juntou a cartomancia com o espiritismo. Entendi. Então houve aí uma mistura nessa época, justamente por estratégia, para que isso não morresse ao longo dos tempos. Mas, na verdade, não tem uma correlação histórica, não. Entendi. Não há necessidade de você ter uma mediunidade para ser uma taróloga ou uma cartomante. É claro que tem gente que junta as duas coisas e não está nada errado, mas não precisa, não tem necessidade. Qualquer pessoa pode ser um cartomante, desde que goste da área, estude muito e queira entender como é que o simbolismo pode ser interpretado. Eu sou um intérprete de símbolos, e trago aquilo ali em forma de mensagem. É assim que a coisa funciona. Então, a história, resumidamente, foi essa. E estou aqui trilhando nesse caminho que eu amo e adoro. E quero que mais pessoas tenham acesso. Tanto como consulentes, que é assim que a gente chama, né? Um nome bem chique, consulente. Boa. Como também, quem sabe, até futuros aprendizes dessa habilidade que está retomando com muito mais seriedade, respeito e compromisso das pessoas que trabalham com esse tipo de ferramenta. Perfeito. Eu acho que a Zaira quebrou um mito que todo mundo, nem todo mundo, mas muita gente pensa que cartomancia tem a ver com bruxaria, com espiritismo de um grau, ocultismo, né? Que muita gente olha como se fosse um bicho de 7 cabeças e ela resumiu aqui perfeitamente que não é. Verdade. Eu gostei da fala quando falou que não precisa ter é técnica, acho que eu entendi isso. Acho que a cartomancia ela é técnica. Sim. Então, sim, é preparação para isso. Né? Acho que isso é bacana porque mostra que quebra de fato esse mito, esse tabu, que talvez muitos tinham. Eu, por exemplo, não tinha ideia de que era técnica. Era muito mais, não, nasci com um dom e eu vou, enfim, usar isso. Mas não, acho que também pode ser assim, mas não necessariamente só assim, né? Não necessariamente só assim. Eu tiro por mim. Eu não tenho história de cartomancia na minha família. Eu sei que muita gente tem esse legado familiar e segue na prática da família, mas eu me identifiquei com a forma de trabalhar com isso, me empenho, estudo, é tanto que eu estou fazendo a 2ª formação. Então, não vem do nada. Exato. Tem todo uma base conceitual que precisa ser respeitada. Excelente. E aí, a partir daí, a gente vai trazendo a interpretação para o nosso dia a dia. Então, não precisa, não tem... Inclusive, se você quiser ser, a Raquel quiser ser também... Opa, isso aí. Vamos estudar juntos. Daqui a pouco vocês estão lendo as cartas também. Aí, perfeito. Para falar assim de casos marcantes, teve algum caso que te marcou de algum cliente, óbvio, sem nomes, que realmente as cartas abriram e mudou a vida dessa pessoa? Teve. Eu acho interessante porque eu tenho uma prática de quando eu faço a leitura, eu faço um acompanhamento dessa pessoa por um tempo e me conecto. E recentemente uma pessoa me procurou muito angustiada, queria que eu atendesse ela naquela hora. Eu disse, não, calma, vamos ver o que é isso primeiro, né, e tal. Eu marquei com ela. Quando a gente foi conversar, ela estava num relacionamento, que a cartomancia tem muito essa questão do relacionamento, né. Então, imagina, que acho que a demanda assim, que talvez mais chegue, né? Mas eu vou trazer um dado para vocês, muito curioso, na minha particularidade como cartomancista, que é a parte profissional. Eu tenho recebido muitas demandas nessa área e isso me surpreende positivamente. Bacana. Eu acho isso muito legal. Mas essa pessoa estava muito angustiada, porque ela estava num relacionamento que não desenrolava, que ao mesmo tempo era, mas não era. E ela me procurou para dizer assim, Zaira, qual é a tendência disso? E aí nós conversamos, porque eu não faço só a leitura da carta. A partir da leitura da carta eu vou trazendo outras questões, inclusive a minha própria vivência pessoal. Por isso, eu costumo dizer que uma experiência com a cartomante ou com um profissional da área de cartomancia nunca vai ser igual. Porque a base conceitual é a mesma, mas as experiências são diferentes.
Então, o meu olhar para a vida é um e o olhar de outra pessoa é outro. Então, eu entrego muito mais do que a leitura das cartas, eu falo de outras questões. E aí a gente foi conversando, eu dei alguns conselhos e orientações para ela. Na semana seguinte, eu passei uma mensagem. E aí, como é que estão as coisas? Uma semana se passou, ela, Zaira, você não sabe, você foi um anjo na minha vida, eu já estou namorando. Eu, nossa, que maravilha! Porque é interessante que quando a gente abre um jogo de cartas, é como se a gente estivesse abrindo ali aquele momento. As coisas tendem a acontecer. Sim. É uma mensagem que você recebe, é uma visão que você muda e que você muda a atitude e o comportamento. É um insight que te traz, assim, algum aprendizado. Então, alguma coisa muda a partir daquele momento. E lá nos meus insights com ela, nós conversamos sobre ela se abrir um pouco mais, trazer um pouco mais da vulnerabilidade que um relacionamento mais profundo pede. E eu acho que ela fez alguma coisa lá, que o relacionamento deslanchou, ela disse que já estava namorando, e que da próxima vez que fosse precisar de alguma coisa, já ia me procurar de novo. Eu disse, ótimo, é assim que eu gosto. É um cliente fiel. E assim acontece. E comigo também, sabe, Raquel? Porque como eu faço a leitura diária, eu tiro sempre as minhas cartas. Duas coisas me chamaram a atenção que eu estou lembrando agora, de um dia que eu estava na minha casa, eu disse, não, hoje é dia de ficar em casa, não vou sair de casa, vou ficar resolvendo minhas coisas aqui. Fazer a leitura do dia. Geralmente eu faço bem cedinho, assim que eu acordo. Saiu a carta dos caminhos. Aí eu, gente, vou mostrar aqui para vocês a carta dos caminhos. A carta dos caminhos é uma carta que fala, essa carta aqui, ó. Vários caminhos, né? Sim. Então nós temos opções, escolhas, mas ela também literalmente fala de caminhar, de você andar. E eu não vou sair de casa hoje, né? Eu não estava prevendo isso. Gente, não dá. 30 minutos a minha mãe me liga. Minha filha, é o seguinte, eu tenho que fazer um exame hoje e eu preciso passar no plano de saúde para aprovar. Depois eu preciso que você vá comigo, porque seu pai não pode ir, porque eu, já entendi. Eu sei que nessa história eu dirigi Fortaleza quase inteira. Aí eu entendi o que a Carta dos Caminhos estava me avisando. Isso me chamou muita atenção, porque eu disse, gente, mais literal do que isso não tem condições. Verdade. E mudou totalmente a minha programação do dia. É claro que como a carta convida, eu tinha uma escolha. Eu podia dizer para ela que não ia, mas, obviamente, eu estava com disponibilidade e mãe é prioridade, né? A gente precisa apoiar e ajudar. Mas me chamou a atenção por isso, porque era uma coisa totalmente fora da minha programação do dia. E a outra foi um dia que eu tirei a carta dos ratos. Que a carta dos ratos é uma carta que fala de desgaste silencioso, que acontece aos poucos. Aí eu, nossa, qual é o desgaste que vai aparecer para mim hoje? E aí fui deixar minha filha no trabalho. Quando a gente parou, ela mexeu na maçaneta do carro e disse, mas tu já percebeu que essa maçaneta tá com problema? Eu disse, não tinha percebido. Vocês não têm ideia que eu achava que estava fechando o carro e o carro não estava fechando. Eu estava fechando o alarme, ele fazia o barulhinho, mas a maçaneta já estava desgastando com o tempo e não estava travando. Qualquer pessoa poderia abrir. Qualquer pessoa poderia abrir. E naquele momento eu vi o desgaste, que já vinha silenciosamente na minha frente, porque a carta dos ratos trazem isso. Um desgaste na sua frente que você não está percebendo. E aí eu ajeitei e tal. Então, ele é muito nesse sentido, de surpreender, porque traz a clareza, traz a resposta. E, normalmente, quando eu faço algum tipo de leitura, que eu volto uma semana depois para conversar com as pessoas, elas falam isso. No mínimo, alguma coisa, nem que seja um pensamento, uma perspectiva, uma visão mudou. Eu fico muito feliz porque a pessoa nunca sai do jeito que ela chegou. Perfeito. Ela sempre sai mais informada e com capacidade de escolher. Que é outra coisa que eu quero deixar claro. No meu trabalho de cartomancia, eu não adivinho o futuro de ninguém. Primeiro que eu não acredito em adivinhação. E não acredito que a nossa vida esteja trilhada com algo fixo. Porque se não fosse assim, a gente não evoluía, não melhoraria, não teria reflexões que trouxessem maturidade, mudanças e novas escolhas. Eu trago clareza para que a pessoa tenha informação e possa, a partir dali, tomar a melhor decisão que ela achar para a vida dela naquele momento. Entendi. Até porque as pessoas mudam de ideia. Eu poderia até dizer que vai acontecer tal coisa agora, mas eu chego ali na rua e eu mudo. Eu não quero mais aquele caminho, eu quero outro. Então, eu prefiro não trazer
previsão futura, até porque eu não acredito nisso, mas uma tendência que pode se tornar possibilidade, aliás, uma tendência que pode se tornar realidade, caso você siga aquela orientação que foi dada ali. Mas nada amarrado, nada fixo, sempre no sentido de trazer clareza e orientação. Porque é assim que eu entendo que a cartomancia pode ajudar as pessoas no dia de hoje. A tua fala aqui, Zaira, me chamou de algumas palavras, né? Acho que a questão de que não é adivinhação, que traz um conceito mais em aberto para gerar reflexão mesmo, né? Acho que se hoje alguém fosse te procurar poder, enfim, ter uma reunião só contigo, o que é que ela pode esperar, o que ela não pode esperar do teu trabalho? Tipo, o que é que cartomancia não é e o que é que ela é? Sim, ótima pergunta. Tenta resumir rapidamente para ficar fácil. O que é que não é? Previsão de futuro, determinação de fatos. Eu costumo dizer que tudo é possível, mas nem tudo é provável. Então, eu tenho a possibilidade, eu tenho a tendência, mas a garantia de que vai acontecer vai depender de uma série de fatores. Sim, perfeito. Então, a pessoa não vai, no meu atendimento, esperar que eu diga para ela exatamente o que é que vai acontecer, com cronologia e com garantia. Porque a maioria das pessoas quer o quê? Uma resposta fácil, pronta e garantida. É aquela agilidade, né? Pra ontem. Eu quero sair daqui já conseguindo ter o que Exatamente. E de preferência sem fazer muito esforço. E tendo a certeza de que vai dar certo. Gente, na vida, quase nada é desse jeito. Tem razão, né? tem razão. Por mais que você invista, por mais que você busque, as garantias, elas são sempre questionáveis. E o que é que ela pode encontrar? Clareza, com certeza. Pode sair vendo coisas que ela não tinha percebido antes. Mais segurança para tomar as decisões que precisa. Autoconfiança, porque eu tento empoderar a pessoa. Quando eu falo tento, é porque a pessoa vai receber esse empoderamento se ela quiser, né? A gente não ajuda quem não quer. Isso foi uma lição difícil que eu aprendi ao longo da minha vida. A gente ajuda quem realmente quer ser ajudado. Mas quem não quer, você pode dar o que for para aquela pessoa, ela não vai saber aproveitar. Então, clareza, orientação, segurança, confiança, uma escuta ativa e presente, porque antes de mais nada eu tenho que entender o contexto dessa pessoa. Cartomancia sem contexto é adivinhação, e como eu disse para vocês, eu não acredito em adivinhação. Eu preciso entender como é que aquela pessoa está, o que é que ela está vivendo, para que eu possa trazer a resposta que ela busca. Não dá para você chegar e dizer assim, me fala da minha vida e me diz o que vai acontecer nos meus próximos 10 anos. Eu não faço a menor ideia. Não é assim que funciona. Agora, se tu me pergunta, qual é a tendência de eu conseguir um novo trabalho? Qual é a tendência até conseguir um novo relacionamento? Isso é possível de ser identificado. Qual é o conselho que eu posso receber para me dar melhor nessa área da minha vida? Também é possível a gente colocar. A principal qualidade do oráculo hoje, na minha opinião, é trazer clareza. É você parar naquele momento, refletir sobre a sua vida, sobre aquele aspecto da sua vida que você está precisando cuidar mais e conversar sobre isso, que muitas vezes a gente não faz, a gente vive muito no automático. E as cartas são legais porque elas são coloridas. Elas têm desenhos, elas têm informações, elas têm imagens conhecidas por nós, que a gente começa a fazer um paralelo entre o que é que esse conceito dessa carta traz e como é que eu posso aplicar no meu dia a dia. Então, é um momento de autopercepção, de reflexão, de você parar e olhar para a sua vida, coisa que a gente faz pouco, porque nós estamos na correria do dia a dia, sempre pensando em fazer, mas pouca paciência para pensar. E aí é um momento que a gente para e começa a conversar. E eu trabalho de forma leve, divertida. Eu tento trazer mesmo uma notícia difícil, de forma que a pessoa saia de lá com condições de se sentir fortalecida com aquele desafio. E assim vou trazendo a cartomancia como algo a favor. Perfeito. Que vai ajudar, que vai contribuir, que vai dar mais força. Excelente. E repertório, para que ela possa seguir aquele momento da vida, seja um momento de alegria ou seja um momento de desafio. Perfeito. Já teve algum cliente que você falou assim, que hoje em dia estão buscando mais pelo ramo profissional, né? Sim.
Já teve algum cliente que queria que você adivinhasse o financeiro dele, como é que ele ia ficar? Isso chega direto. Imagina. Todo Como é que dia você dribla mensagem, né? isso? Quase perguntam assim, qual é o número da Mega Sena. Mega Sena pelas cartas? Me diz aí. Assim, gente, se eu soubesse, eu já tinha jogado, né? Pra É. mim mesma. Tem pessoas que querem a previsão, como eu disse, previsão garantida. Uhum. Mas isso não existe, porque os oráculos, eles não foram feitos para isso. É uma indicativa, né? Olha, por exemplo, na época dos reis, no século passado, né? Nenhum rei tomava uma decisão sem consultar um tipo de oráculo. É tanto que tinha os sacerdotes e as sacerdotisas. Isso é verdade. Para que eles estavam ali? Para, através de algum oráculo, que poderia ser búzios, poderia ser qualquer tipo de... Até ossos, né? Ossos de animais eles usavam também, para interpretar a energia daquele momento. E dali tomar uma decisão. Mas sempre tem um risco. Não tem como eu dizer assim, vai ser isso e pronto. Até Sim. porque a gente faz escolhas diferentes. Então, as pessoas me buscam, às vezes, como uma necessidade de controle. Nós temos muitas necessidades de controlar as coisas. Primeiro, nós somos muito apegados. Verdade. Aquilo que é bom, ninguém quer soltar, né? Aquilo que ninguém quer que mude, quer que a vida pare naquele instante, que a mudança não aconteça. E muitas vezes a gente tem dificuldade de desapegar das coisas para que entre em uma nova fase. Então, por essa necessidade de controle, as pessoas querem respostas garantidas. Por medo de sofrer, por medo de errar, por medo de ter grandes perdas. Mas isso faz parte do nosso aprendizado e evolução. Sim. A gente, cada um com a sua história que está aqui, né, nesse momento, errou muito em algumas situações. Mas isso fez com que a gente chegasse até aqui. Verdade. Nós somos feitos dos nossos erros e dos nossos acertos. Por que as pessoas correm tanto dos medos, né, de errar? Talvez pela cobrança, pelo julgamento. Então, isso tudo faz com que as pessoas querem ter o acerto imediato. Não quero perder tempo. Vai começar um relacionamento. Pode dar muito certo, como pode dar muito errado. Aí a pessoa quer dizer, me mostra, vai dar certo ou não vai? Eu posso mostrar uma tendência de para onde vai isso, mas isso pode se desenrolar ao longo do tempo de outra forma. Até porque a leitura, ela é uma fotografia. Eu não tenho um prazo de validade, essa leitura vale por 5 anos. Não é assim. Embora no Petit Lenormand eu possa colocar a temporalidade dentro da pergunta. Posso fazer uma pergunta assim, qual é a tendência de eu conseguir melhorar a minha vida financeira nos próximos 3 meses? Eu posso fazer isso. O tarô já não me dá essa oportunidade, mas o Petit Lenormand dá. Mas eu não tenho como fazer uma tendência de futuro para daqui a 10 anos. A gente vê as empresas que fazem seus planejamentos estratégicos e fazem sua visão de futuro. E olha... A atividade... né? Muitos ajustes ao longo do caminho Perfeito. acontecem. É mais ou menos a mesma coisa, tá? Eu até fiz um podcast uma vez fazendo uma comparação entre o planejamento estratégico que a gente faz para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional, e o que as cartas podem nos dizer. Não tem garantia de que o planejamento estratégico vai ser um sucesso. Tem muitas variáveis que podem interferir, e assim com as cartas também. Mas tem gente que me procura querendo respostas prontas, garantidas, imediatas e com pouco esforço. De preferência nenhum. Aí é E bom, se né? duvidar, ainda sai com raiva. Se for alguma coisa que ela não queria ouvir. Quer saber quando é que o consulente sai com raiva de mim? Vou te mostrar já já. Quando sai essa cartinha aqui, ó, a carta da chave. A chave. O que ela Uma significa? carta ótima. Porque é uma carta... Para que serve uma chave? Uma chave serve para a gente abrir ou fechar algo, certo? Sim. Então, a gente abre para quê? Para sair, para ser livre, para descobrir coisas novas. A chave, geralmente, ela traz solução. Não tem aquela expressão, encontrei a chave do problema, Sim. não é? E muitas vezes a gente tranca uma porta para quê? Para nos proteger. Só que essa carta é a carta do livre-arbítrio. A chave não funciona só, não. Eu tenho que dar o comando. Então, quando essa carta sai, diz assim, olha, a solução está contigo. Você vai decidir a hora de virar essa chave. Só que ela não quer. Aí ela diz assim, como assim, gente? Não era você que tinha que me dizer essa hora? Digo, não, a solução está com você. O que está faltando para você decidir abrir ou não
essa oportunidade. Muitas vezes vem o medo do erro, muitas vezes vem porque não se sente preparado. Eu não estou pronto para isso. E aí a gente vai conversar sobre a dificuldade de pegar essa chave e abrir essa porta ou essa oportunidade. Então, isso é uma carta que incomoda as pessoas. Entendi. Porque eu não trago a resposta pronta. Eu digo assim, tá contigo. Quando você estiver pronto, você pode abrir. Ou você pode fechar. Mas a escolha é sua. A chave não está na minha mão, a chave está na sua. E aí já talvez desconforto aí, né? Porque gera responsabilidade. Exato. As pessoas, elas têm uma dificuldade de se autorresponsabilizarem pelas suas escolhas. Por isso, muitas vezes, a gente vê o quê? Culpando coisas fora. Eu errei por quê? Porque o computador estava quebrado, porque meu chefe não me orientou direito, porque não sei o quê. Mas eu gosto muito de uma frase do Freud que diz assim: qual é a sua influência na bagunça que você reclama? Qual é a sua contribuição na bagunça que você reclama? Você tem, seja consciente ou inconsciente. Verdade. Se você está envolvido naquela situação, alguma interferência você teve. Pode até ser que você não tenha tido a clareza, mas qual é a tua parte que tu está reclamando o tempo todo e apontando para os outros, que você não olha para si? Então, as cartas também fazem isso. Elas te convidam a assumir a tua responsabilidade pelo sucesso e pelo fracasso. Até porque a vida é feita das duas coisas. E errar, para mim, hoje, isso aí foi um aprendizado, viu? É algo que ensina. Se você conseguir aprender com o erro, é a melhor coisa do mundo. Inclusive, eu sei que tem empresas que têm uma reserva financeira para as pessoas errarem. Por quê? Porque é no erro que elas conseguem evoluir um produto, um serviço, uma área de atuação, que se você não erra, como é que você sai da zona de conforto? E traz a mudança, e traz o novo. Então, a cultura do erro, ela impede a gente, muitas vezes, de se autorresponsabilizar pelaquilo que é a nossa vida. Eu digo, gente, não entrega a vida de vocês para ninguém. Nem para a melhor cartomante do mundo, nem para a Zaira, que é uma cartomante espetacular. Não entreguem. Assumam o seu poder de ter a sua informação e fazer a sua escolha. Naquele momento que faça sentido para você. É assim que eu imagino e penso. Deve ser, então, essa carta da chave é uma carta que é boa, mas dá um medinho. Faz todo sentido. Agora sobre autoconhecimento, né? Sim. Se puder dar alguma dica, algum insight pro público que tá te ouvindo e te vendo, né? Quero buscar autoconhecimento, mas não sei por onde começar. Qual seria esse teu playbook, o direcionamento para esse público? Eu diria que a primeira coisa que você precisa ter como autoconhecimento é a autoobservação. Porque a gente vive muito no automático. Fazer. E muitas vezes a gente tem dificuldade de sentir. Vocês já viveram uma situação que você entra assim num lugar e diz assim, e aí, como é que você está se sentindo? O lugar é lindo, maravilhoso, o serviço é... Eu só não estou perguntando a sua avaliação. Mas como é que você está se sentindo? Estou me sentindo bem, estou me sentindo mal, aqui me dá paz, ou aqui me inquieta. É começar a olhar para aquilo que você está sentindo. Eu passei um dia super estressante, estou chegando em casa exausta. Tá, o que é que você sentiu naquele dia? O que é que você percebeu do seu dia? Não só o que você fez, mas o que é que isso trouxe para você de sentimento. Se auto-observar, essa para mim é a parte que pode ser o ponto de partida. E claro, ouvir também das pessoas que você confia, porque existe a auto-observação, mas o olhar do outro você nunca vai ter. Aonde você está, Edu, é um local que eu nunca vou poder ocupar, porque eu estou aqui. Então, essa auto-observação é importante, mas o olhar do outro também é porque ele complementa. Verdade. Muitas vezes, eu estou vivendo numa posição confortável para mim, mas que está gerando desconforto para os outros. Agora, eu procuro uma pessoa que goste de você, tá? Para lhe falar com honestidade, nem que seja difícil, mas que não use aquele momento para dizer assim, pronto, agora eu vou mostrar tudo o que eu vejo de ruim, né? Ou de difícil nessa pessoa. Não, procure também ouvir o outro, pessoas que você confia, que você respeita, que você valorize essa informação para complementar a sua percepção.
Um exercício que parece bobo, mas que eu acho muito válido, é você começar a olhar para você e listar as suas qualidades e os seus desafios. Gente, isso é tão difícil. Parece simples, mas não é. Às vezes eu vejo pessoas participando de entrevista quando dizem assim, me diga as suas qualidades. Ai, meu Deus. E a pessoa fica, né? Me diga os seus defeitos. A pessoa não se conhece. Ela não se conhece. E coisas do dia a dia mesmo, coisas simples. Então começa por aí, de autoobservação, observar a opinião do outro, como você impacta a vida do outro, porque isso também te dá a percepção de como é que está o teu comportamento. Perfeito. Se você escolhe se permanecer assim ou não, porque tem gente que gosta e diz assim, não, eu sou assim e você se quiser que me aceite, né? Eu já conheci muita gente desse jeito. Sim, verdade. E tem outras ferramentas, como o próprio baralho, os oráculos trazem essa possibilidade do autoconhecimento. Uma ferramenta que eu gosto muito, embora seja bem complexa, que chama Eneagrama, que são 9 tipos de comportamento. Depois a gente pode fazer uma conversa sobre isso. Onde, inclusive, essa ferramenta, ela não traz só um autoconhecimento, ela traz um caminho de evolução. É o ponto onde eu estou e para onde eu deveria ir para que eu me tornasse alguém mais próximo do meu centro. Não é nem pensando no outro, mas pensando em mim mesma. Uhum. E eu acredito muito nisso. Também outra frase que eu amo e respeito. Seja a mudança que você quer ver no mundo, como dizia o Gandhi. Então, se você quer que as pessoas lhe tratem bem, comece por você. Exatamente. Não necessariamente tratando bem o outro, mas tratando bem a você. Sim. A gente tem a tendência de olhar muito para o próximo, que isso é maravilhoso, mas às vezes as nossas dores são projetadas no outro porque a gente não cuida das nossas dores. A gente vai muito para o olhar do outro e esquece de olhar para a gente. Eu falei aqui em algum momento do Ho'oponopono, por exemplo, e eu acredito que o Ho'oponopono ele tem que começar com você. Você se perdoando pelas suas dores, pelas suas questões. Porque quando você se perdoa, você se equilibra e você fica no centro, provavelmente você vai emanar essa energia para os outros. Uhum. Então, para mim, tudo começa na gente. Excelente. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Ah, ninguém me dá bom dia. Comece a dar bom dia para as pessoas. Ah, eu não recebo like ou curtidas lá no meu Instagram. Você faz quantos por alguém? Você faz esse movimento? Isso é verdade. Qual é a tua parte nisso que você está reclamando? Então, se auto-observar, começar a se presentificar, começar a ver que emoções você tem, olhar o impacto que você está na vida dos outros, ouvir o que os outros têm a te dizer e não ficar naquela postura reativa. No mínimo, escute. O que não fizer sentido, você desconsidera. E o que fizer, observe um pouco mais. E, claro, não posso deixar de citar aqui a questão da terapia, que todo mundo deveria fazer. Já foi o tempo que terapia era para quem tinha problema, até porque todo mundo tem problema hoje, né? É isso. Quem é que não tem? Isso é verdade. Então, você tem aquele momento de escuta, de autocuidado, porque é um autocuidado você parar para ter aquele espaço seu ali, naquele momento, né? E começar a refletir sobre a sua vida. Gente, isso é, assim, gratificante demais. Eu fiz terapia durante muito tempo, eu tomei muitas decisões a partir disso, e se eu soubesse, eu tinha feito antes. Porque a minha evolução a partir desse trabalho foi tão grande que vocês estão me vendo hoje do jeito que eu sou, muito pelo meu processo de autoconhecimento que passou por essa observação guiada com um profissional. Perfeito. E que me ajudou demais. Excelente. Total. Agora eu quero saber de novidades. O que vem por aí da Zaira, um spoiler. Boa. Quais são as próximas cenas. Como eu disse para vocês, qualquer pessoa que queira pode se tornar um cartomancista, um oraculista. E pensando nisso, eu estou preparando um curso para iniciantes, pessoas curiosas que queiram conhecer um pouco mais do Petit Lenormand, esse baralho que eu trouxe aqui para vocês, maravilhoso. E já, em breve, nós estaremos lançando essa novidade no mercado. Um curso online, onde você pode fazer no seu tempo, em qualquer lugar. E vai ser um ponto de partida para as pessoas começarem a desmistificar esse mundo dos oráculos. E quem gostar e se apaixonar como eu, aprofundar nas próximas oportunidades de aprendizado e conhecimento que virão por aí, porque isso aí é só o começo. Excelente, excelente. Então tá
Tá quase no plano já esse curso pra todo mundo ter acesso. Tá Perfeito. pertinho. Aí junto com o curso vem mentoria, Boa. vem leituras, uma série de coisas que a gente vai colocar no pacote para que as Excelente. pessoas possam usufruir desse mundo maravilhoso, incrível e que eu sou suspeita para falar, né? Vocês já perceberam que vai trazer aí a oportunidade das pessoas se aproximarem cada vez mais desse conhecimento que ficou esquecido, Verdade. que se perdeu ao longo do tempo. Por exemplo, essa semana, acho que foi, eu observei a lua, a coisa mais linda, né? Eu não sei qual era o tipo, o momento do mês que estava crescente ou cheia, eu acho que era lua cheia. E a lua gigante, muito bonita, até lá em casa, as meninas, mamãe e tal. Nós temos uma carta da lua aqui no baralho, que fala sobre reconhecimento. Quando essa carta sai, ela vem te dizer que você está sendo visto, observado, reconhecido nos seus talentos. Mas, Área, de onde é que vem isso? Porque a lua, ela não tem luz própria, concorda? Uhum. Ela é iluminada pelo sol. Isso. Então, quando ela aparece em uma leitura, você está recebendo um holofote. Você está na visibilidade. E, claro, traz também o encantamento. Quem é que consegue olhar para uma lua maravilhosa e não ficar assim, né? Verdade. Nossa, que Isso é coisa verdade. linda. E é justamente a interpretação desse símbolo que existe desde que o mundo é mundo para trazer para a nossa prática dentro das vivências do dia a dia. É isso que a cartomancia faz. E aí é muito interessante, porque dependendo do contexto, pode ser uma ótima resposta. Visibilidade, reconhecimento, eu estou na vitrine, eu estou no momento de aparecer, de ser vista, de ser contemplada e me sentir assim, avaliada positivamente pelas pessoas. Sem dúvidas. Boa. Zaira, é isto. Estamos chegando ao nosso fim do ponto de conexão de hoje. Nossa, foi maravilhosa Incrível. a conversa, né? Acho que fluiu aqui de uma forma muito tranquila. E eu espero que as pessoas se encantem pela cartomancia, assim como eu sou também. Com certeza. E pra gente finalizar, deixa aqui o teu @, Instagram, o podcast que você já faz hoje, já vai pra Sim. sexta temporada, é isso? Já Enfim. chegamos na sexta Já fala que a temporada. gente pode te encontrar, enfim, te Tá. buscar melhor. Quem quiser seguir o trabalho do Tarocast, eu tenho um Instagram exclusivo para isso, @tarot.cast, que vai ser um prazer receber vocês lá. Tem vários conteúdos de cartomancia, conselhos do final de semana, que as pessoas adoram. Excelente. E no Spotify é Tarocast, tá lá na plataforma. Episódios curtinhos, 10, 15 minutos em áudio, falando sobre tarô e autoconhecimento. Convido todo mundo a ouvir e conhecer esse trabalho e aguardar a sexta temporada, que vai chegar com a novidade do Petit Lenormand para encantar vocês. Pô, excelente. Agradeço a atenção e por ter aceito o nosso convite. Que bom. Seja sempre bem-vinda. Venham sempre que vocês me chamarem, convidarem Pode aqui. deixar. Foi um prazer conversar com vocês, adorei. E vamos seguir aqui nas novidades. Quando quiserem conversar sobre mais ferramentas de autoconhecimento, é só me convidar que eu volto. Excelente, Zaira, obrigadão. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio de Ponto de Conexão. E só lembrando, toda segunda-feira, às 20 horas, no Spotify e no YouTube, sempre episódio relevante com a convidada mais relevante ainda aqui no Ponto de Conexão. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.